E se alguém dissesse para você que existe uma estratégia que dá 100% de retorno todos os anos, pelo menos desde o século 21, você acreditaria? Olha só, esse vídeo ele não é um clickbait, eu vou te mostrar exatamente isso na prática e no gráfico. Antes eu preciso só contextualizar, porque estamos começando um novo ano, 2026, e o ano de 2025 ele foi um ano muito promissor para muitos mercados, né? Então, por exemplo, aqui eu tô com o gráfico anual, ou seja, cada candle que você está vendo, ele representa 12 meses. Se eu passar o mouse aqui em cima desse candle, que eu tô com o gráfico do Ibovespa, que é a Bolsa do Brasil, você vai ver que ele teve um crescimento de 33%, 33,95%, você consegue ver aqui em cima, né? Então, a Bolsa do Brasil subiu 33%, vem subindo já tem um bom tempo, né? Desde 2016 a Bolsa vem subindo, tem só 2 anos que ela fez aqui um ano negativo, que foi o ano de 2021, pós-pandemia, e o ano de 2024 aí, que eu não lembro de cabeça, até porque eu não opero o mercado nacional, o que aconteceu, né? Deixa para mim aí nos comentários para você me ensinar. A gente tem também aqui o Eurostock 50, que seria as 50 maiores empresas europeias indexadas, né? E elas juntas somaram aí 18% de crescimento ao índice Eurostock 50. Temos o S&P 500. Já falei isso aqui várias vezes, desde 2014 que eu tenho um canal no YouTube e vou atualizando o conteúdo conforme o tempo vai passando, porque uma pessoa inteligente ela vai mudando de opinião conforme ela vai envelhecendo. Por isso que, inclusive, você deve ter percebido que os vídeos antigos foram repaginados e está sendo publicado vídeos novos agora, né? Então você tem aqui o S&P 500 fazendo uma movimentação positiva de 16% no ano de 2025. Continuo achando que o S&P 500 ele é o termômetro do mundo, porque aqui nós temos as 500 maiores empresas americanas, né? Se nós levarmos em consideração que as 500 maiores empresas do mundo, boa parte delas são americanas, que na minha opinião é o que acontece, isso aqui é um bom termômetro para saber o que está acontecendo, né? Então, também aqui já tem bons anos, desde 2019, praticamente só uma movimentação de alta. Teve aqui um ano, 2022, que foi um ano negativo, mas todo o resto, inclusive ano de pandemia, foi um ano positivo, tá? 2020, que foi o ano da pandemia, foi um ano positivo para essas 500 empresas. E a gente pode ir mais a fundo, tem o Nasdaq, que são as 100 maiores empresas, principalmente voltadas à tecnologia, elas fecharam positivas 20%. Então você vê uma característica que praticamente o mundo todo fechou positivo, salvo a exceção aqui de um grande deles, que seria o Bitcoin, que fechou negativo ano passado, 6,24%. Levando em consideração que em outubro do ano passado, ele atingiu a sua máxima histórica, que foi 126 mil dólares. Eu não sou especialista em cripto, não sou especialista em Bitcoin, mas se de repente você que está me ouvindo é um especialista, deixa aí para mim nos comentários por que o Bitcoin ele acabou fechando um ano negativo, sendo que lá no comecinho de 2025, por conta do ano de 2024 ter sido um ano muito positivo, né? Subiu 120% o Bitcoin. Todos os especialistas diziam que quando eu abri a internet, todo mundo falava que o Bitcoin ia bater 500 mil dólares, 1 milhão de dólares no ano de 2025 e acabou fechando um candle vermelho. E o que mais me chamou a atenção foi que em outubro ele estava batendo a sua máxima histórica. Aí outubro, novembro, dezembro, praticamente 3 meses, né? Ele voltou para abertura e acabou fechando negativo. A gente teve aí a prata batendo recorde também, foi o ativo que praticamente mais valorizou. Ele teve 147% de valorização ao longo do ano de 2025. Aqui eu tenho um histórico longo, né? Desde os anos 60 você consegue ver um histórico da prata, mas a prata ela tem essa característica de muita volatilidade. Então, um momento ela está lá em cima, depois ela volta lá para baixo. Diferente, por exemplo, do ouro, que ele é um ativo muito sólido, que desde do mesmo período, ali, década de 70, né, quando começou a descentralização do ouro e aí o mercado Forex ele iniciou, você tem aí uma movimentação nítida de alta, com praticamente poucos movimentos de correção acontecendo, né? E se a gente limitar aqui o nosso campo de visão ao século 21, como eu disse, o século 21, para quem não sabe, começou dia 1º de janeiro de 2001.
tá? Então, essa visão que nós estamos tendo aqui é o século XXI. E é o gráfico anual do ouro. E eu já me dei o trabalho de fazer aqui uma tabelinha. E você pode observar que dentro dessa tabela, olha, essa tabela começa aqui em 2000 e... Opa, peraí, cadê o meu lápis? Tá aqui. Essa tabela começa aqui em 2001 e ela vai até 2025. E tem aqui, ó, o preço de abertura no dia 1º de janeiro, a mínima que o ativo ele chegou e o fechamento no dia 31 do mesmo ano. Então, quanto foi a abertura do candle, quanto foi o fechamento do candle, exatamente fiel, exatamente ao que está acontecendo no gráfico, tá? Se a gente chegar aqui, e aí por curiosidade, né, já tenho também preparado aqui, olha só, ao longo desses 25 anos, nós tivemos aqui, olha só, quantos anos nós tivemos positivos, ou seja, com candles verdes acontecendo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, opa, 19 candles positivos, né? Espera aí, aqui, eu pego aqui e o nosso lapisinho está aqui. 19 candles positivos. Deixa eu só trocar a cor aqui para esse aqui. Pronto, 19. E quantos negativos nós tivemos? Deixa eu só melhorar esse zoom aqui também para ficar melhor. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito, tá? Não tá tão bonito. Aqui o meu 6, mas vocês vão conseguir entender. Deixa eu só confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá certinho. Então, nós tivemos aí 19 anos positivos e 6 anos negativos. Os 6 anos, inclusive, você consegue ver aqui, né? 2013, ele foi o principal ano negativo. Foi o maior candle negativo que teve. Aí teve um pequenininho em 14, um pouquinho maior em 15, um pequenininho em 18, um médio em 21, dependendo inclusive da corretora que você opera, 22 foi positivo ou negativo. Aqui eu estou considerando ele negativo e o resto tudo positivo, beleza? E aí o que a gente faz com essa informação? Se liga só. Aí aqui eu coloquei agora as maiores variações que aconteceram. Então a maior variação positiva que aconteceu foi a variação de 2025, que foi de mais ou menos 60... Cadê o meu lápis? Tá aqui, ó. Foi mais ou menos 63%, tá? A maior variação positiva aconteceu esse ano agora de 2025. E a menor foi de 2013, como eu tinha dito, foi menos 27. Vou arredondar para cima, menos 28%. Você consegue ver bem aqui, olha, tá a variação, a maior variação negativa, e bem aqui tá a maior variação positiva, beleza? Guarda essas informações. Isso aqui, como eu falei, é um estudo que vai ajudar a sua vida a partir de agora. E aí a curiosidade é o seguinte, vamos construir aqui um operacional onde o meu objetivo, nitidamente, a gente consegue ver que a gente tem um gráfico que só sobe ao longo do tempo. Teve aqui 6 anos, onde um ano foi o ano significativo, teve uma queda significativa, foi 28,04%, inclusive, olha só contextualizando, essa queda aconteceu em 2013, tá? Eu comecei a estudar o mercado financeiro mais ou menos em 2006 para 2007. Comecei a trabalhar no mercado financeiro lá por volta de 2020 e eu me lembro dessa queda. E durante esse período, pensa comigo, em 2013, como é que nós vivíamos no mundo, né? Então, não existia naquela época informação tão rápida. Não existia WhatsApp, a gente tinha ali... Eu lembro que na época estava muito na moda grupos de Facebook. Ali 2012, 2013, inclusive foi assim que eu fui recrutado pela primeira empresa que eu trabalhei no mercado financeiro, né? Através de um grupo de Facebook de mercado, né? Tava muito no hype esses grupos de Facebook. Então, assim, a informação ela não acontecia
numa velocidade tão instantânea quanto acontece hoje. A gente já existiam as redes sociais, né? Mas não era nada tão rápido e instantâneo como acontece hoje. Tanto é que, se não me falha a memória, eu poderia ter pesquisado isso, mas eu não pesquisei. Foi 2010, 11 ou 12 que nós tivemos uma outra pandemia, que foi, eu acho que gripe de alguma coisa, gripe do frango, gripe da vaca, que pouquíssimas pessoas ficaram sabendo, diferente da pandemia de 2020, que o mundo todo ficou sabendo, uma diferença, inclusive, da taxa de velocidade que a informação ela vai sendo divulgada ao longo do tempo. Então, conforme o tempo está passando, os anos estão passando, a informação ela está ficando mais acessível e muito mais instantânea, muito mais rápida, tá? Então, em 2013, nós tivemos aí uma desvalorização de 28%, 30% ao longo do ano, que particularmente falando, eu particularmente não acredito que isso possa acontecer de novo. Por quê? Por conta das condições de velocidade das informações, tá? Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Mas vamos pegar exatamente essa ideia de que 2013 foi o nosso pior ano, e aí, eu não sei se você sabe, mas eu sou um dos poucos matemáticos em atividade no mercado financeiro, mas não vamos falar sobre fórmula, mas só para os curiosos, existe aqui a fórmula da sobrevivência, né? Então, qual seria o capital necessário para eu fazer, Ronald, 100% do meu capital todos os anos no século 21, operando ouro, por exemplo, né? Vou rolar aqui para baixo. E você vai ver que o pior ano, que foi o ano de 2013, a fórmula é essa aqui. Salva ela. Aqui está mais explicado. Então aqui eu tenho, por exemplo, olha, aqui o preço atual seria a cotação atual do ouro, tá? 4.318, dividido sobre a sua alavancagem. Então eu estou usando a minha alavancagem de 1 para 200. Então, se eu vier bem aqui, ó, aparece aqui, aqui no CTrader onde eu opero, aparece aqui, olha, 1 para 200. Plataformas sérias, elas mostram para você qual é a alavancagem da sua conta, tá? Fique muito atento com isso, porque às vezes você está operando, por exemplo, um par de moeda, você acha que a sua conta ela tem 1 para, sei lá, para 500 de alavancagem. Só que 1 para 500 é nos ativos exóticos. Aí quando você passa para um par de moeda tipo euro, dólar, a alavancagem é diferente. Quando você muda para o ouro, o ativo é diferente. Isso é comum de acontecer, mas plataforma séria deixa isso explícito, tá? Porque isso aí pode ser uma pegadinha também. Muito cuidado, tá? Então, pior ano 2023. Então, 2013. Então, eu quero saber o seguinte: qual é o capital necessário para eu superar esse obstáculo que foi 2013? O que eu teria que fazer? E a fórmula e o cálculo é exatamente esse aqui. E eu já martiguei aqui para você, para deixar exemplificado. Eu precisaria exatamente perdão, $1.277. Ou seja, esse $1.277, só fazendo uma breve observação, isso aqui seria para você abrir uma ordem de compra de 001 hoje, tá? Hoje. Por quê? Porque, como você observou, a fórmula ela está baseada na cotação do ouro. Então, hoje o ouro ele está sendo cotado em 4.300 e pouco. Só que lá em 1900 e bolinha, quando a gente começou aqui o exemplo, ele estava sendo cotado a 230, 273 em 2001. Em 2001, a onça valia 273. Em 2025, a gente fechou o ano com a onça valendo 4.300. Não, perdão, não é esse aqui que eu quero, tá? Nós fechamos o ano com a onça valendo aqui, ó, 4.318, né? Então, uma grande valorização, né? Então, vamos voltar para cá. Então, se eu começar hoje, que é exatamente o que eu quero fazer, eu precisaria ter $1.277 para cada 001, que seria o lote mínimo operado, tá? Lembrando que, por exemplo, como eu estou usando aqui o CTrader, para eu abrir uma ordem de 001, com essa alavancagem de 1 para 200, ele exige uma margem de $21. Ou seja,
eu só precisaria ter 21 dólares na minha conta. Mas se você observar bem aqui em cima, olha, tá vendo bem aqui em cima? Tem o saldo, bem aqui embaixo aparece também, olha, o saldo total da conta que é 1.280, que eu já fiz um depósito de 1.280, eu arredondei esse valor aqui para cima, né? Para fazer exatamente essa operação de compra, tá? E aí a gente tem aqui a seguinte informação. Levando em consideração que eu sei que quem vai me ouvir agora tem alavancagens diferentes. Tu tem gente que tem um para 30 de alavancagem. Quem tem um para 30? Os meus amigos portugueses têm um para 30 de alavancagem, né? Tem gente que vai dizer assim, ah, Rona, mas eu tenho aqui um para 1.000 na minha corretora de alavancagem. Muito cuidado. Por quê? Quanto maior a alavancagem, menos chances da sua ordem estar indo a mercado. Existe uma grande diferença entre a ordem ir a mercado e a ordem não ir a mercado. E qual é a diferença? A diferença é que quando a sua ordem vai a mercado e você ganha dinheiro, a corretora ela não tem nenhum prejuízo com você. Mas quando a sua ordem não vai a mercado, a corretora ela tem um grande prejuízo quando você acerta o trade. Então, é muito provável que se você tem, não é 100% de certeza, mas é muito provável que se você tem, por exemplo, uma conta com uma alavancagem de 1 para 1.000, a sua ordem ela não está indo ao mercado. E se você ficar positivo, muito provavelmente você está dando prejuízo para a corretora. E se você está dando prejuízo para a corretora, entra num conflito de interesse aí entre o trader e a corretora. Eu já gravei vídeos e vídeos atrás mostrando, inclusive, sabotagens de corretoras que davam alavancagem muito alta e depois, inclusive, só uma observação, isso está no termo de adesão de qualquer corretora de varejo, tá? Quando você olha ali na parte de alavancagem, nos termos, quando você abre uma conta, tá explícito ali que a corretora pode mudar a sua alavancagem a qualquer momento. Então ela pode te dar 1.000 e depois ela pode te jogar para a menor alavancagem que existe, que é 1 para 1, por exemplo, tá? Isso é muito raro de acontecer. Não estou tentando te assustar, mas o Forex, ele não é brincadeira. Você não vai operar Forex se você não souber Forex e CFDs. Você tem que ter muita responsabilidade, tá bom? Para operar Forex e CFDs. É bom eu deixar claro isso. Mas observe que entre 1 para 30 e 1 para 1.000, não existe muita diferença de capital alocado que você precisa ter. Por exemplo, 1 para 30, você teria que ter aqui alguma coisa em torno de 1.400 dólares e 1 para 1.000, você teria que ter 1.260 dólares para fazer o mesmo trade que eu vou fazer agora, que é o trade da garantia, né? Pô, todo ano o ouro sobe ao longo, pelo menos, do século. Então vamos ver o que vai acontecer em 2026 agora também, né? E por que essa diferença ela é muito pouca, independente da alavancagem, na verdade, né? Você tem aqui menos de 200 dólares de diferença. Ela é muito pouca porque a alavancagem ela não vai influenciar no valor de PIP. Isso é uma outra aula teórica que a gente vai abordar num outro momento, não é hoje, tá? Só por curiosidade, e para finalizar e a gente poder abrir a nossa operação aqui, se você tivesse iniciado, tá? Se você tivesse iniciado com 500 dólares lá em 2000 e... Deixa eu só sair aqui da frente. Pronto, aqui, ó. Se você tivesse iniciado com 500 dólares lá em 2001 e você tivesse começado com 500 dólares, feito o lucro ao longo do ano, não reinvestisse e tirasse todo o dinheirinho que deu ao longo do ano, você sairia positivo aqui, aproximadamente 4.536. Ou seja, você começa o ano com 500, aí você vai fechar o ano, por exemplo, com 550. Aí tira 50 e começa com 500 novamente no próximo ano, tá? Se você fizesse isso todo ano, você teria aí uma média de 32% de retorno ao longo do ano. Agora, se você fizesse uma espécie de juros composto, que seria o seguinte, você pega os mesmos 500 dólares, aí você pega o lucro dele, reinverte no segundo ano e proporcionaliza novamente o lote. Então, se esse lote aqui você está abrindo, por exemplo, para 0,01, quando você tiver aqui 1.000 dólares, você tiver dobrado o capital, você vai estar abrindo alguma coisa aqui em torno de 0,02, por exemplo, tá? E aí, consecutivamente, né? De forma proporcional, você vai escalando isso. Se você fizesse isso no juros composto,
olha o retorno médio anual que você teria. 103%, 103,8% ao longo dos anos, né? Cada ano 100%, mesmo levando em consideração o ano negativo. Lembra que nós tivemos aqui 2013, nós tivemos um ano negativo, mas mesmo levando em consideração o ano negativo, os anos positivos eles cobriram significativamente o prejuízo do ano negativo. E você fecharia o ano com 13.481 dólares. Me diz aí qual é a estratégia que, com o pé no chão, te daria 100% ao longo dos anos, né? Bem, então o que eu vou fazer? Já depositei aqui 1.280 dólares, é um valor que é o mínimo, na minha opinião. Olha só, inclusive, se você não tiver 1.000 dólares para você operar, você não deveria nem estar assistindo esse vídeo, porque além de Forex e CFDs ser você tem que ter muita responsabilidade para você operar, você precisa ter dinheiro também, tá bom? Então, no mínimo, o mínimo que você precisa ter é 1.000 dólares para você operar. Então, eu vou entrar aqui com uma ordem de compra e eu só não vou conseguir posicionar essa ordem exatamente agora, porque dia 1º o mercado está fechado. Mas no dia 2 eu consigo posicionar essa ordem. Então, eu vou colocar aqui, já está preenchido aqui dia 1º, já está preenchido 001, uma ordem de compra, e eu vou colocar essa conta. E essa conta, eu linkei ela aqui na plataforma da Kiklos, que é onde você consegue... Deixa eu atualizar aqui, porque aqui está aparecendo saldo zerado. Deixa eu trocar aqui a conta, que é essa aqui. Ainda está aparecendo porque provavelmente eu não abri nenhuma ordem ainda, tá? Deixa eu atualizar aqui só para confirmar que é uma conta, que é outra conta. Eu acho que eu vou precisar abrir a ordem para poder aparecer o saldo aqui na conta, né? Então, no dia 2 eu vou executar essa operação. Vou trazer aqui depois e, como eu disse para vocês, você consegue acompanhar publicamente a minha conta através aqui da plataforma da Kiklos, tá? Uma espécie de MyFXBook, onde você consegue ver aqui quanto de rentabilidade essa conta... Ah, inclusive aparece aqui, olha. Tô passando o mouse aqui, aparece o capital do dia 1º de janeiro, que é hoje 1.280 dólares, tá? E aí aqui embaixo vai aparecer o relatório ao longo dos meses, enfim, o ganho que vai ter, se eu vou fechar a ordem, se eu vou tomar stop, se eu não vou tomar stop. Lembrando que esse capital, ele foi calculado para projetar a queda do pior ano possível, que foi o ano de 2013. Vamos ver o que vai acontecer ao longo de 2026 e se o ano de 2026 vai corresponder mais uma vez às nossas expectativas, tá bom? Lembrando que isso aqui não é uma call de entrada, você vai fazer, se você quiser, você tem livre-arbítrio para você operar onde você quiser, na corretora que você quiser, com a estratégia que você quiser, levando em consideração a sua responsabilidade e que está em jogo, né? Até porque o seu dinheiro, ele é seu, é o seu suado dinheirinho. Então, você é responsável pelas suas tomadas de decisões. Eu estou só te mostrando com o objetivo aqui educacional o que acontece se desde 2001 você estivesse aplicando 500 dólares, aplicado, não era aplicando não, tá? Uma vez só, você executou 500 dólares e aplicou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Valeu, falou, forte abraço, fique com Deus e fui!